Então, resolução, primeiro, pede-se a inversa da transformada de Laplace, dessas duas funções. Se vocês estiverem recordados, os vídeos, nós mostramos o efeito da localização dos polos e o efeito do zero na resposta. E aqui, então, é pedido para nós obtermos, digamos, a função yt, a inversa desse yt. Então, vamos fazer a inversa. Em qualquer uma dessas duas, o procedimento é o mesmo. A ideia é deixar claro por quê e qual é o papel de se fazer a inversão e qual é o papel do zero nesse processo de inversão. Então, a primeira função vai ser K, tal 1, S mais 1, tal 2, S mais 1, S. Eu vou fatorar isso de que forma? Vou colocar 1 a 0. Como os polos são distintos, são reais e distintos, isso é o que nós estamos usando aqui na hora de fatorar esse resultado. A1, tal 1, S mais 1, e o A2, tal 2, S mais 1. Essa seria a fatoração para y0. Se eu agora fizer a inversa de cada um desses termos, a inversa vai ser assim. Ó. Cabe salientar que a inversa de A1, tal 1, S mais 1, vai aparecer A1 sobre tal. Certo? Vezes, deixa eu escrever aqui, exponencial. Então, cuidado que tem que ter o tal nessa inversão. Então, vai ser A1 sobre tal e na menos T sobre tal. Vou deixar tal aqui genérico e vou deixar aqui A genérico. Porque vai aparecer em dois termos isso. Certo? Então, quer dizer que para essa aqui vai ser a inversa isso aqui. Enquanto que a inversa desse outro vai ser aqui é tal 1, né? E aqui é tal 2. E na menos T sobre tal 2. Certo? Então, nós temos essas duas inversas aí. Vamos fazer agora a mesma coisa para y1. E depois vamos determinar o A1, o A2, o A0 e assim por diante. Então, esse é o primeiro passo. Fazendo a mesma coisa agora para o y1, o que muda? Não muda, nessa etapa não muda essencialmente nada. Porque esse processo de fatoração, você deve estar se perguntando, e o tempo morto? O tempo morto eu vou inserir depois. Nós fazemos a inversão e depois nós inserimos o tempo morto. Então, no momento, eu estou deixando o tempo morto que eu vou inserir no finalzinho. Havendo comentários, dúvidas, eu solicito que vocês se manifestem. Eu vou chamar de alfa. Alfa 0 mais alfa 1. Se vocês olharem, essencialmente a cara da inversa é a mesma. Eu tinha que primeiro fatorar. Vou fatorar aqui primeiro. A fatoração é a mesma, só que as constantes alfa e o A serão diferentes um dos outros.
A inversão disso aqui vai dar o mesmo padrão. A cara da inversa é a mesma. Porque ela só depende dos polos. Agora nós vamos determinar esses valores de alfa e A. E aí nós vamos ver que a inversa vai ser diferente. Então o procedimento que nós vamos seguir é esse aqui. Vou colocar uma do lado da outra. Vou deletar isso. Vamos fazer então, começar com os alfas. O alfa 0 vai corresponder a avaliar essa função. Eu escondo o termo associado a ele. Aqui faltou 1 sobre S. Então, o termo a ele associado e avalio em S igual a 0. Estou fazendo passo a passo. Naturalmente, eu poderia fazer mais rápido, mas não custa nada. Isso aqui vai dar K. O alfa 1. No alfa 1 eu vou tapar o termo correspondente ao tal 1 sobre S e vou avaliar no polo correspondente. E aqui que vai ter a diferença. Vezes S aqui. Isso aqui vai ser avaliado em S igual a menos 1 sobre tal 1. Aí isso vai ficar, onde tem beta, S, onde tem S eu substituo. Vai ficar K 1 menos beta sobre tal 1. 1 menos tal 2 sobre tal 1 e menos 1 sobre tal 1. Certo? Ou seja, alfa 1 vai ficar tal 1, só rearranjando, multiplicando, tal 1 menos beta sobre tal 2 menos tal 1. Certo? Como é que fica o alfa 2? De forma análoga. A determinação do alfa 2 é muito similar. Dá para fazer simplesmente substituindo onde tem tal 1 por tal 2. Se nós fizermos a coisa certa, o resultado tem que ser o mesmo. E aí, então, nós temos o alfa 1, alfa 2. Como é que fica aí agora o y de t? O y de t, agora substituindo esses alfas, o y1 de t vai ser igual a k mais 1 menos... Eu vou pôr o k em evidência, porque ele vai aparecer em todos. Faltou o k aqui, tá? Aqui faltou o k e aqui faltou o k. Vou pôr o k em evidência, que apareceu em todos. Então, vou pôr o k em evidência e vai ficar 1 mais tal 1 menos beta sobre tal 2 menos tal 1 e na menos t sobre
tal 1. Agora que eu vou inserir o tempo morto. O tempo morto vai ser inserido agora. Vai ser t menos o tempo morto. Sobre tal 1. E aí, então aí que entra o tempo morto. Junto com o have site que vai aparecer logo em seguida. De forma análoga, aqui está o 2. 2 menos beta. Tal 1 menos tal 2. E na menos... Faltou um pouco de espaço. Eu vou colocar isso aqui logo embaixo. Aqui, tá? Mais, então, tal 2. Tal 2 menos beta sobre tal 1 menos tal 2. E aqui aí, na menos t θ sobre tal 2. Isso aqui agora, aqui vai ser multiplicado pelo have site. De t menos θ. Certo? Tudo isso vai ser multiplicado pelo have site. Isso aqui é o have site. Ou seja, sem tempo morto, a resposta seria alguma coisa assim. Com tempo morto, simplesmente ela é deslocada. Tudo que vinha acontecendo antes, ela vai ser deslocada do tempo morto. É isso que está fazendo o have side, e é isso que está fazendo esses termos aqui. Ó. Certo? Tempo morto. Professor, Diga. somente a heaviside não seria necessário? Eu não vejo por que essa exponencial. Porque na realidade, pensa assim, ó, o t, imagina aqui, ó, esse t aqui seria sem o tempo morto, concorda? Essa exponencial seria, digamos, vamos supor que aqui é valor 1, certo? T igual a 1. Uhum. Ele, nessa expressão, se eu usasse o t aqui, digamos que o θ seja 2, ele vai equivaler a 3 aqui, ó. Então, aqui nessa exponencial vai aparecer 3 menos o tempo morto 2 e vai dar o valor 1. Uhum. Que aí é esse valor desse patamar aqui, ó. Sim. Senão eu vou estar pegando lá adiante. O have side só serve para anular todo o passado. Have side anula o passado. Entendeu? Obrigado. Então é só um detalhezinho. Eu pus com o tempo morto, porque até as que a gente fez até agora não tinha tempo morto, uma que outra aparecia. Normalmente o que a gente tem que fazer simplesmente? A gente faz a inversa sem tempo morto e depois no final a gente põe o tempo morto fazendo a translação no tempo e colocando o have site correspondente. Mas na realidade é essa a ideia. Não sei se ficou claro. Mais alguma dúvida? Ficou assim. O outro lado é essencialmente a mesma coisa. Eu comecei com aquele ali porque já aparecia a fórmula ali. Mas o outro lado a gente vai fazer essencialmente a mesma coisa. Então vamos até dar uma acelerada nisso. O A0 vai ser então a mesma coisa. K. Agora não tem beta. Agora não tem beta. Ops. K tal 1, S mais 1. No termo independente deu o mesmo, vai dar o mesmo resultado. O diferente vai ser no outro termo.
avaliado em S igual a zero, vai ficar K. O A1, que vai ser diferente. O A1 vai ser K sobre tal 2S mais 1, S avaliado em S igual a menos 1 sobre tal 1. E aí vai ficar K tal 2, vou pôr 1 menos tal 2 sobre tal 1, vezes menos 1 sobre tal 1. Então, agora eu vou multiplicar, só vou rearranjar aqui. Multiplico em cima e embaixo por tal 1. Então, vai ficar K tal 1 ao quadrado divididos por tal 1 menos tal 2. Eu troco o sinal aqui, com esse trocou o sinal, vai ficar tal 2 menos tal 1. Essa é a diferença que nós temos. Ou seja, a diferença é que aqui, se a gente olhar, as duas expressões estão muito parecidas. Ó. Aqui eu tenho tal 2 menos tal 1, K tal 1, acaba tendo tal 1 ao quadrado aqui também, mas vai ter K vezes tal 1 vezes menos beta. Então, o beta, se o beta é igual a 0, o alfa 1 se resume a 1. Aí a gente está vendo claramente que o alfa 1 incorpora o A1, porque ele adiciona esse beta aqui. Então, as expressões são as mesmas. A gente vê que a alteração, a resposta inversa, o padrão é o mesmo, a cara é a mesma, só que agora o que pondera essas bases dinâmicas vai ser função do beta. Certo? Então, com isso, é só então calcular o A2 de forma análoga. No caso, tal 2 ao quadrado, tal 1 menos tal 2. Certo? E a expressão vai ficar parecida com essa que nós já escrevemos. Eu não vou escrever aqui porque não tem espaço. A única diferença é que o y0 vai ser com esse beta aqui igual a 0 e aqui igual a 0. Certo? E o resto é tudo igual. Alguma dúvida tem? Alguma questão, alguma pergunta? Então, com isso, nós vimos como o zero influencia. Ele influencia. O objetivo dessa expressão foram dois. Essa questão foram dois. Uma é ilustrar como é que a gente leva em consideração um tempo morto na inversão. E o segundo objetivo é mostrar a diferença e o papel desempenhado pelo zero. E os zeros, então, vão só afetar a ponderação das bases dinâmicas, uma vez que os polos são os mesmos, a decomposição em frações parciais é a mesma, a inversão de cada fator é o mesmo, só as constantes vão ser diferentes, como nós vimos aqui nesse exemplo. Então, com isso, nós matamos esse exemplo aqui. A próxima questão é as unidades. As unidades é muito simples. Normalmente, a gente tem usado tal vezes S. Ou beta vezes S. Tanto tal quanto beta vão ter unidades de tempo. Tal e beta têm unidades de tempo. Certo? E o K, no caso, o K vai ter
Normalmente, se fosse um degrau, eu teria um ΔU aqui entrando. Mas no caso, o K já está com as unidades que vão ser as unidades de Y. Por quê? Porque no caso não temos nenhuma entrada aqui. Porque a entrada está considerado sem unidade nesse caso. Mas o ponto-chave e o tempo morto também é unidade de tempo. Então, tempo morto. Moral da história que eu quero frisar para vocês é sempre que eu tiver algo multiplicando S, aquilo que está multiplicando S tem unidade de tempo. Tal 2 de S, tal 1 de S, beta de S, todos esses têm unidade de tempo. Certo? Há alguma dúvida? Então vamos ao próximo item. O próximo item diz respeito ao quê? Qual é o papel desempenhado pelos polos na resposta produzida por uma função de transferência? É aquilo que eu já falei para vocês. Os polos concentram a informação dinâmica do sistema. As bases dinâmicas, a cara da resposta. O que é a cara da resposta? Nesse exemplo era alfa 0 mais alfa 1. Aqui tem só um probleminha aqui na resolução, que eu esqueci de dividir por tal. Aqui, ó. Esse tal aqui cai fora. Eu esqueci de dividir por tal. Esse aqui, ó, tinha um tal 1 aqui, embaixo da inversa, que cancelou com esse aqui. A mesma coisa aqui. Certo? Cuidado, não esqueçam desses dois taus aqui. Bom, E na menos T sobre tal 1. E na menos T sobre tal 2. Essas aqui são as caras das inversas. A cara, o jeitão da resposta, ela é independente dos zeros. Então, os polos dão a cara da resposta. Eles criam as bases dinâmicas. Essas são as bases dinâmicas. As bases dinâmicas são dadas pelos polos. Certo? Então, pelo fato do polo ele concentrar a informação dinâmica, então os polos concentram a informação dinâmica. Concentram a informação dinâmica. E normalmente tudo que concentra alguma coisa, a gente chama de polo. Por exemplo, polo petroquímico. Existe um conglomerado de empresas petroquímicas. Polo metal mecânico. Existe um conjunto de empresas metal mecânicas. Polo norte, polo sul. Sempre a ideia de concentração de alguma coisa. Pelo fato de concentrar a informação dinâmica, se deu e se batizou o polo de polo. Na realidade, são as raízes do denominador. O cara está sempre dizendo as raízes do denominador, as raízes do denominador, as raízes do denominador. A gente chama isso de polo. Certo? Foi batizado de polo. Porque as raízes do denominador
são aonde nós temos a informação e a concentração das bases dinâmicas. Alguma dúvida? Mas isso é só uma explicaçãozinha simples. Tem da teoria de resíduos, polos e tudo mais, mas o nome, que nem te dá um nome para alguma coisa, tem que ter uma lógica até certo ponto. O nome de polo vem também da teoria de resíduos, mas essa explicaçãozinha eu acho que ela é fácil de entender e tudo mais. Bom, já os zeros, o papel dos zeros é ponderação. Eles afetam na ponderação das bases dinâmicas. Certo? Então, o zero, o papel dele é dizer quanto vai pegar de cada base para fazer a mistura delas. A questão toda é que Por que o nome zeros? Os zeros são as raízes do numerador. Então, no lugar de dizer raiz do numerador, raiz do numerador, raiz do numerador, a gente chama de zeros. E o nome, por que é zero? Porque quando eu avalio a função de transferência no zero, ela vai gerar, por exemplo, avaliar a função de transferência no zero. O zero é menos 1 sobre beta, nesse exemplo que a gente está usando. K beta S mais 1. Essa é a função que a gente está usando aqui, por exemplo. Substituindo aqui o S por menos 1 sobre beta, isso aqui vai ficar igual a zero. Então, de certo modo, zera a função de transferência. Então, pelo fato de zerar a função de transferência. A saída da função de transferência é a função de transferência. Então, eu expliquei o papel desempenhado por eles e o porquê dos nomes, né? Então, eu já respondi essas duas questões juntas. Eu vou aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para explicar mais uma característica interessante do zero. Imagina que eu tenho o zero, vou pegar aqui, bloquinho. Alguma dúvida até aqui? Não tenho vergonha de participar. Na realidade, eu estou aqui por causa de vocês. Vou entrar com delta U de S, delta Y. Digamos que a função que nós estamos usando é essa aqui. E aí vocês vão ver uma peculiaridade bem interessante. Um aspecto interessante é quando o beta ele é menor que zero. Isso aqui implica em zero ser maior que zero. Isso implica em resposta inversa. E aí eu aproveito para mostrar para vocês que imagine que eu pego agora um delta U de S que segue esse padrão aqui, ó. Vou pôr um beta aqui em cima.
Digamos que o delta U de S é isso aqui. Isso aqui é a inversa disso aqui. É o E na menos beta sobre T sobre beta, melhor dizendo. E é isso aqui. Isso aqui é igual a inversa disso aqui. É como se eu entrasse com um sinal senoidal desse tipo. Se eu ainda pegar agora e multiplicar isso aqui por um degrau, isso aqui então vai ficar... Então eu vou pegar essa inversa e vou entrar ela no sistema aqui e vou perturbar ela com essa exponencial. Imagine agora se eu pegar esse cara aqui, essa exponencial, se ela for uma exponencial negativa aqui, se beta for negativa, essa exponencial vai ser positiva, vai ser assim. Se eu colocar um degrau, isso aqui vai ser algo que cresce assim. E aí, se eu entrar com esse sinal aqui, ó, como é que fica a resposta y de S? A gente vai ver que se eu perturbar com um sinal que tem o mesmo polo do zero, esse polo cancela e não sai nada no sistema. Então eu estou entrando com algo que cresce infinitamente, só que pelo fato de eu crescer com uma taxa exponencial que está associada ao zero, na saída... Então, eu estou entrando com algo que cresce infinitamente, só que a saída vai dar... A saída vai dar uma coisa constante. Vai dar uma saída finita. Saída finita. Ou seja, eu tive o que é o zero de transmissão. Isso é chamado de zero de transmissão. Isso aqui é a base da generalização para o caso multivariável do conceito de zero. Ou seja, o zero ele vai criar um sinal especial que, se eu perturbar com esse sinal especial, a saída vai ser nula ou vai ser constante. E ela acaba sendo mais crítica nos casos em que esse beta é negativo ou o zero é positivo, que vai equivaler a uma perturbação de entrada que cresce infinitamente. E a saída, apesar da entrada crescer infinitamente, devido a esse cancelamento, a saída é nula, é zero. Daí vem o nome de zero de transmissão, que é a generalização e a interpretação física do zero, que é generalizada, digamos assim. Certo? Então, essa aí é a ideia. Alguma dúvida? Se você não entendeu muito bem essa parte, também não esquenta a cabeça. Bom, o próximo passo é gerar essas respostas aqui, esquematicamente, para um degrau de 5 unidades. Então, a primeira questão aqui é, essencialmente, o que nós temos que fazer em cada uma delas? É localizar os polos e zeros. Então, no caso 1, nós temos τ1 maior que τ2, logo τ1, 1 sobre τ1, está mais perto do eixo imaginário do que o τ2. τ2 está aqui, 1 sobre τ2. E o beta é 2 vezes τ1. Ou seja, 1 sobre
beta vai estar aqui, ó. Então, esse é o caso que nós temos o overshoot. A gente vai ter overshoot sempre que o zero está, digamos, entre o polo mais próximo da origem e a origem. Então, a resposta no domínio do tempo vai ser alguma coisa assim. Antes de mais nada, é importante colocar os eixos, tá? Que é imaginário e real. E aí a resposta vai ser, com o valor final, vai ser assumindo que a função é para a função com ganho igual a 1, eu estou assumindo. Tá? Aqui eu alterei, mas eu vou assumir com ganho igual a 1. Ou simplesmente vou colocar, vai ser 5 vezes K. Pronto. Aí não precisa assumir coisa nenhuma. 5 vezes K é o valor final. E aí, eu tenho o overshoot. Overshoot ou sobreelevação. Em português é sobreelevação. Certo? Observe que essa sobreelevação ela é diferente da originária de polos complexos, que é o próximo item aqui, ó. Que é o D, né? O item D. Alguma dúvida aí? Vamos fazer o B. O B, nós vamos ter a seguinte situação. O B, o zero está aqui, ó, no B. É entre tal 1 e tal 2. Então, esse aqui é o beta do B. Certo? O B é a resposta comum. É praticamente o cancelamento. Observe que a derivada aqui, ela é tanto num quanto o outro também é. Deixa eu fazer direitinho aqui. Ela tem subida direta. Ela é subida. Se for uma função de segunda ordem no denominador, ou seja, se a ordem do numerador for 2 e do numerador for 0, ou a diferença for 2, eu vou ter a derivada igual a 0. Se a diferença for 1, a derivada é diferente de 0. Ou seja, eu tenho inclinação inicial aqui. Certo? Então é o vermelho aqui. É uma resposta comum. É como se houvesse o cancelamento parcial dos polos, então a função fica aproximadamente de primeira ordem. Ela fica aproximadamente de primeira ordem. Porque há um cancelamento parcial. Porque se esse zero tivesse exatamente aqui em cima do menos tal 1 sobre menos 1 sobre tal 1, haveria o cancelamento total do tal 1. Certo? Como ele está nessa faixa, é como se fosse um cancelamento parcial. O item B, o C. O C é a situação em que o beta é menor que zero. O beta é menor que zero. Beta menor que zero, beta negativo, zero positivo. Aí eu tenho resposta inversa. Resposta inversa.
certo? E a última é polos complexos conjugados, ou seja, o sistema tem polos complexos conjugados, isso vai ser a alternativa, cor eu vou pôr verde, azul. A D, polos complexos. Polos complexos é equivalente à oscilação. Claro que depende do tamanho da parte imaginária, mas aí eu vou fazer aqui a resposta. O overshoot é diferente, é um overshoot oscilatório. Que é a sobreelevação. Será oscilatória. Certo? Alguma dúvida, curiosidade, perguntas? Diga. No último vídeo que tu passou, tu disse que as bandas, né, da função dependem exclusivamente da parte real dos polos, né? Isso. Mas se caso tiver essa resposta inversa, pode acontecer de sair da banda, da função? Ou Concordo. por causa do zero? As bandas da componente, porque imagina que, digamos que eu tenho uma função que é assim. Eu vou tomar as bases dinâmicas. Então, digamos que eu tenho um zero, e esse zero seja com resposta inversa, que seja. Se eu tenho uma função com polos complexos, normalmente a gente usa o tal ao quadrado, mais 2, zeta, tal, S mais 1. Digamos que eu vou colocar mais um termo aqui, que seria um tal 1S mais 1. E um S, que seria um... Toda vez que eu coloco um S, está implícito muitas vezes que eu fiz uma perturbação de grau na entrada. Mas digamos que daí eu vou colocar Y aqui. Se eu for fazer a inversa disso aqui, esse termo com S vai ganhar um A0. Certo? Já esse termo aqui, eu estou fazendo ao contrário, né? Esse aqui é o A1, vai ficar com o tal 1S mais 1, por exemplo. E o último termo, que é esse aqui, que é em vermelho, as bandas dele vão ser, vai ter uma constante alfa, e na menos zeta sobre tal vezes t, e a banda vai vir daqui, ó. E o seno de raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado sobre tal t. Observem que sempre que eu estiver dentro de uma função transcendental, exponencial, aqui esse argumento tem que ser adimensional. Se ele não for adimensional, deu alguma coisa errada no cálculo de vocês. A mesma coisa aqui no seno. O zeta é adimensional, o t cancela com a unidade de tempo do tal. Tá? Então, às vezes, está em cima, embaixo, não sei o quê. Não, pela dimensão você já mata. E aí, essas bases, nesse caso aqui, isso independe do beta. Entendeu? O beta vai afetar esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Mas essa parcela, ela vai contribuir com uma exponencial. E aí a divergência e a convergência só depende da parte real. Se estiver a parte real negativa, converge. Se tiver a parte real positiva, diverge. Porque as bandas vão converger ou divergir. E aqui o nível de oscilação, se for um seno, se a defasagem for zero aqui, ele começa aqui e vai com a frequência oscilando aqui dentro. A defasagem pode fazer com que ele comece, por exemplo, aqui, ó. Então, a defasagem que vai deslocar ali.
Mas, independente disso, e tanto essas bandas quanto essa frequência aqui, as bandas e a frequência vão depender única e exclusivamente desse termo, dos polos. Não vão depender do beta. Se tem resposta inversa ou não, não vai afetar as bandas. Ele vai afetar os valores. Só que daí eu vou misturar essas coisas todas e o que vai gerar a resposta no sentido contrário provavelmente vai ser um termo desse tipo aqui. Que vai dominar no início, que vai fazer cair para depois subir. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, entendi. Certo? Então vamos agora para a nossa aula computacional, se não tiver nenhuma pergunta a mais. Professor, eu tinha uma pergunta. Diga. No vídeo da aula, quando o senhor falou dos tipos de resposta que tinha comum, overshoot e inversa, no overshoot tinha que tal 1 era menor do que tal 2, certo? É que teve uma hora que eu me embananei um pouquinho. Porque aqui o tal 1 é maior, né? Tal 1 é maior, ele é mais lento. Tal 1, para ter resposta inversa, eu tenho que ter algo mais lento, mas que domina. E para ter resposta inversa, então aqui seria o tal 1 maior, bem maior que tal 2. E o tal 2 aqui, ó. Esse tal 2 aqui seria o 2, o Y2, e aqui o Y1. Esse aqui está mais rápido, só que ele perde no estacionário. Então, o tal 2, quanto maior o tal, mais lenta é a resposta. Se ele chega rápido no valor final, o tal é menor. Certo? Só que então o do vídeo, eu não entendi se ele tá... Do vídeo é que uma hora que eu escrevi, a expressão é assim, ó. K1 vezes tal 2 menos K2 vezes tal 1. Pelo ganho, esse aqui é o K1 e esse aqui é o K2. Para esse lado aqui ganhar desse lado aqui, porque o sinal do beta é isso aqui sobre K1 menos K2. Para isso ganhar e gerar um beta negativo, o tal 1 tem que ser muito maior, porque o K2 é menor. E daí com isso eu consigo trocar o sinal do beta. Não sei se ficou claro. Sim, obrigada. No vídeo eu comecei a escrever, tinha escrito aqui, teve uma hora do vídeo que eu troquei, eu vim de uma expressão, vim para outra e depois eu fui ver isso. Mas depois eu expliquei, eu espero que tenha ficado claro. E aí eu termino com aquela analogia do lutador de sumô e lutador de kung fu. Porque para ter resposta inversa é importante que tenham sentidos contrários. Só que um ganha no final e outro ganha no início. A gente pode fazer uma analogia com partidas de futebol. Imagina que teu time esteja perdendo, mas ele ganha no final. Essa é a situação de evolução do placar com resposta inversa. O outro time fez gols, então aparentemente tu vai achar que eu vou perder o jogo. Mas no final o teu time faz mais gols e ganha. Esse é o placar com resposta inversa. Ele deixa você menos, digamos, fica mais tenso o placar com resposta inversa. Já o placar com overshoot é aquele placar que o teu time faz um monte de gol no início e o outro desconta no final, mas o teu time ganha. Então, no início parece que tu vai ganhar muito mais facilmente o jogo do que ganharia de fato. Certo? E a comum eu faço um gol, o outro faz um gol, eu faço um gol, o outro faz um gol, tal. E no final, quem fez o maior número de gols
levou a resposta, mas sem nada de achar que eu ia ganhar de goleada ou achar que teria perdido o jogo. Não sei se essa analogia é interessante, mas é isso aí. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Sim, não, sim, não, sim, não. Não? Não. Então, vamos para a nossa